De nós recebermos a mensagem de Deus nessa manhã, nosso irmão Ricardo irá fazer a leitura, para logo após o nosso irmão Cláudio irá trazer a mensagem. Bom dia, irmãos e irmãs. Ou melhor, bom dia não, um excelente e abençoado dia, né? Bem, a leitura para a mensagem se encontra em Tito, a carta de Tito, um pouquinho antes de Hebreus aí, né? Carta de Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, nós vamos ler versículos 7 e 8. A palavra diz: que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós, diz a palavra de Deus. Amém. Nosso irmão Cláudio. Não vai ter não. Muito bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã. Antes de iniciar a pregação, eu gostaria de agradecer aos irmãos e dizer que o Senhor, Ele atende às nossas orações. Essa semana, não só a Cíntia fez cirurgia, como foi comentado aqui, né, e agradeço aos irmãos mais uma vez que oraram em favor da cirurgia dela, foi um sucesso, mas também o sobrinho dela, Tiago, ele foi internado, estado grave, e depois, quem quiser, eu posso falar mais por causa do tempo, mas graças a Deus, ele foi curado pelo Senhor, já está em casa. O quadro dele não era legal, corria certo risco, mas Deus entrou com seu poder, a sua graça, e livrou ele. Então, eu queria agradecer a todos os irmãos que oraram por ele, né, acompanharam lá no grupo, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, nos achegamos na Tua presença, agradecendo ao Senhor pelo Teu amor, bondade, misericórdia, agradecer ao Senhor porque o Senhor nos ouve. E nos ajude, ó Pai, nesse momento, a ouvir também a Tua voz através da Tua palavra, para que a Tua palavra transforme os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos ser servos e servas dedicados e obedientes à Sua voz. Abençoe a cada um aqui presente e nos ajude, ó Pai, a servir ao Senhor de todo o nosso coração, alma e força. Em nome santo de Jesus, que eu te dou graças hoje e sempre. Amém. A carta de Tito, ela deveria servir como guia para ele e lhe dava o apoio apostólico para a realização dos seus deveres relacionados ali naquelas congregações de Creta. E o trabalho de Tito não era um trabalho fácil, era um trabalho cheio de grandes desafios, porque principalmente ele iria enfrentar pessoas rebeldes. E isso está descrito lá em Tito, no capítulo 1, 10 e 11. E segundo alguns comentaristas, os cretenses eram um povo, na sua maioria geral, comuns à glutonaria, à preguiça, e pelo que parece, infelizmente, alguns irmãos, alguns cristãos ali, estavam refletindo essas características ruins na sua vida. E esse é um ponto de atenção muito interessante, porque existe um ditado que diz, não sei se todos conhecem, talvez os mais novos não, mas que fala: quem se mistura com porcos, farelo come. Então, quem acompanha pessoas de má índole, de índole ruim, de caráter dúbio, acaba se tornando igual a ela. Ou seja, que se você tem uma má companhia,
você vai acabar fazendo coisas ruins também. E esse era um ponto que Tito tinha que agir ali em Creta. Então, muito cuidado com o amigo com quem você anda, porque ele pode te levar para um lugar ruim. Por esse motivo, Tito tinha que repreendê-los com severidade e mostrá-los o que se exigia dos cristãos. Quer jovens, velhos, homens, mulheres, escravos ou livres, todos tinham que ser e receber essa mensagem de maneira completa e total. Pessoalmente, Tito tinha de ser um exemplo quanto a obras excelentes e mostrar responsabilidade e incorruptibilidade no seu ensino. E podemos ver isso na sua carta, do capítulo 1 e 2 até o capítulo 3, verso 2. Certo pregador do século XIX falou uma coisa muito importante, que é assim: nós não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tenha vontade de cuspir e não de engolir. A semelhança de como foram Jesus e os apóstolos, eles não se moldavam àquilo que o mundo ditava. Eles eram diferentes. Tinha algo de especial neles. E nós também devemos buscar isso. Então, eu gostaria de abordar a seguinte questão: para promover a fé dos cristãos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade e o amor, o servo de Deus, quando eu digo servo, servos e servas, estou falando para todos aqui, devem se cuidar. Primeiro cuidado, o servo de Deus deve se tornar pessoalmente, como foi lido, padrão de boas obras. O que é padrão? Padrão, de acordo com o dicionário, é modelo oficial de peso e medida legal e qualquer objeto que sirva de modelo à feitura de outro. O que isso significa? Significa que o Senhor Jesus, Ele é o nosso padrão e é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo maior. Então, temos que agir e levar a nossa vida exatamente como o padrão assim determina. Jesus, é a Ele que devemos imitar. Primeiro, nas atitudes. Quando você olha João 4,34, Jesus fala que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E João, no mesmo livro, capítulo 6, verso 38, ele fala que desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E além dessa atitude de Jesus, também o propósito. Lucas 19:10 fala que ele veio buscar e salvar o perdido. E Mateus 28, 19 e 20, ele diz que devemos ir de pregar a palavra e fazer discípulos. Então, Jesus é o nosso padrão. E é assim que nós devemos fazer, e era isso que Paulo pediu para Tito falar para os cretenses fazer. Ou seja, a mensagem de Tito, no século I, é tão atual para nós agora, no século XXI, como era na época dele. Nós que agora, depois de batizados, como nós vimos Humberto, Giovana, recebemos a Cristo em nossas vidas, nós temos o dever de transmiti-lo para as outras pessoas. Ah, mas eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Moisés também era assim, e ele fez o trabalho. Deus fez com que ele fizesse. Devemos mostrar o quanto Jesus é importante em nossas vidas, o quanto Ele nos ama e nos transforma pelo seu Evangelho. A palavra de Deus transforma. Se ela não te transforma, alguma coisa errada tem. E não é com a palavra, é com você. Afinal, cristãos felizes não são aqueles que realizam todos os objetivos, todas as suas vontades pessoais, mas aqueles que abraçam os objetivos de Deus. Paulo, quando escreveu para Timóteo, lá em Timóteo 2, versículo 2 e 4, ele diz que deveríamos satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou.
Então, como soldados de Cristo, como Ele é o nosso comandante, é a Ele que nós devemos obedecer e é a Ele que nós devemos seguir. Então, a maior alegria daqueles que servem a Deus é saber que no fim dessa vida, como foi falado aqui, que tudo passa e tudo muda, essa vida é apenas o início de uma vida eterna com Deus quando essa vida acaba. E uma pessoa, ao nos ver, ela deve ver a Cristo. E para que isso ocorra, o nosso falar e o nosso proceder deve ser como um só. E Tiago, irmão de Jesus, lá no capítulo 5, verso 12, parte B, diz: antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Os ensinamentos que aprendemos através da palavra de Deus devem ser postos em prática, porque senão não tem valor. Tudo que você não pratica, você perde. Quem gosta de academia sabe que se ficar uma semana sem ir, já sente certos efeitos negativos. Então, da mesma maneira, a palavra de Deus precisa ser colocada em prática e precisa brotar dentro de nós. João 7,38, Jesus fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem que ter ação, tem que ter prática. Não tem como sermos represados como uma barragem. A palavra do Senhor deve ser vivida por todos os seus servos e servas, porque é através dela que o Senhor continua a nos esvaziar, para nos ensinar a deixar de lado toda a nossa autossuficiência, arrogância, prepotência, para que possamos nos apegar e sermos totalmente dependentes de Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer e sem Cristo, nada fazemos. Se achamos que somos alguma coisa, tem problema. É necessário o estudo da palavra para que a nossa própria instrução e crescimento aconteça e também servir de pregação para levar outros ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, temos exemplos nas Escrituras que mostram essa prática. Por exemplo, a mulher samaritana. Não vou falar porque todo mundo conhece, mas em João 4, 39 e 41, muitos creram em Jesus por causa do testemunho dela. Ela ouviu e saiu correndo para contar. Então, ter atitude é algo bom, mas ter um procedimento correto junto com a palavra é mais eficaz. Aí, como é que eu sei disso? Olha em Marcos 1, 22, olha o que Jesus, como é o nosso exemplo, olha o que Marcos 1, 22 diz. Marcos 1, 22, diz o seguinte: maravilhavam-se da sua doutrina, falando de Jesus, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que a Bíblia fala assim? Porque os escribas e fariseus falavam daqui para fora. E Jesus falava daqui para fora. Tem grande diferença de uma coisa para outra. O testemunho é algo com o qual nós devemos preocupar, sim. Porque estamos vivendo no mundo e a cada dia somos vistos por ele. As pessoas, muitas vezes, elas nos observam e, de certa maneira, de uma forma direta ou indireta, elas cobram as nossas atitudes. Você não é cristão, não? Por que você está fazendo isso? Você diz que ama a Deus, por que você está agindo dessa maneira? Isso acontece. É porque elas estão sempre atentas. E muitas delas não querem saber da palavra de Deus, não querem saber da igreja do Senhor, mas nos vigiam para ver se estamos procedendo direito, de conformidade com aquilo que nós falamos. E se nós estamos falando e agindo, elas vão continuar procurando defeito para ver até quando a gente vai fazer a maneira correta. Agora, se não, aí nós somos atacados.
os nossos erros são mostrados, perdemos a credibilidade e o nome de Cristo vai para o lixo. Só que isso não é algo que acontece só hoje. Lá em Romanos 2,24, Paulo fala que os irmãos de Roma estavam agindo de maneira errada e o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa deles. E isso é muito ruim e feio. O nome de Cristo ser blasfemado e zombado por meu mau proceder. Sejamos, pois, inteligentes e tenhamos bom senso, pois o testemunho nosso proceder, nossas obras podem levar pessoas a Cristo, mas o mau testemunho afasta de Deus. Então, portanto, sejamos a Bíblia de quem não lê e a igreja de quem não vai. Tito mostraria a sã doutrina com boas obras, como o Ricardo leu, o que não se via naqueles servos cretenses insubordinados. Esses falsos servos negavam a Deus por suas obras, eram abomináveis, desobedientes e reprovados em tudo que faziam. Mas a sã doutrina, como Paulo fala em 1 Timóteo, 2 Timóteo e também em Tito, ela exige a conduta correta de todos os servos do Senhor. Independente idade, posição ou sexo. Como foi falado aqui na escola dominical, porque todos são iguais. E Tito, a carta de Tito, ela não está ligada apenas aos pastores. Não. Mas ela traça o perfil de como deve caminhar todos os fiéis. Como todos os fiéis devem ter um verdadeiro caminho e conduta na vida cristã. É para todos. Ele recebeu de Paulo essa carta e ficou sabendo como agir. E olha a nossa vantagem sobre Tito. Ele só tinha uma carta. Nós temos 66. Olha que bacana. Maior é a responsabilidade nossa então. Porque de quem muito a responsabilidade tem, muito é exigido. Aqueles que agem de conformidade com o que a palavra de Deus diz, verdadeiramente amam a Cristo. E você, e eu, nós, amamos a Cristo? Cristo é o nosso padrão? As nossas ações mostram realmente aquilo que nós dizemos ser? Outro ponto. O servo de Deus deve cuidar do ensino da palavra e também de si mesmo. No ensino, o cristão deve mostrar o quê? Integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, conforme o texto lido. E essa qualidade de integridade, ela resulta do cuidadoso estudo da palavra de Deus e do ouvir antes de falar. Às vezes a gente tem a tendência de falar antes de ouvir. E isso é particularmente importante quando nós ensinamos ou confrontamos outras pessoas a respeito da palavra de Deus, de questões espirituais ou até mesmo morais. Porque se formos impulsivos, irracionais e confusos, provavelmente nós vamos começar discussões ao invés de convencermos as pessoas quanto à verdade. E era assim que Tito não deveria agir e também não devemos agir assim. O adversário, como diz o texto, não terá indignidade nenhuma a respeito do servo de Deus. O que é indignidade? Algumas versões trazem a palavra na tradução correta, que é mal. Então, é um adjetivo grego que significa mal, indigno, sem valor. E ela é uma palavra usada em João 3,20 a respeito de más obras. Então, se nós somos indignos, nós somos pessoas que fazem más obras. João 3,20 fala: pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz. Cuidado para não estarmos na escuridão, então. Paulo instruiu Tito a ensinar a sã doutrina e levar as pessoas a viverem corretamente para que pudessem ser identificadas como os verdadeiros cristãos. Tito 2:2. E uma das maiores necessidades da igreja hoje é a credibilidade, algo que ela vem perdendo
infelizmente. A reputação do cristianismo foi e tem sido terrivelmente manchada por pessoas que têm a mente cauterizada, que ensinam coisas que Jesus e os apóstolos não mandaram, ensinam coisas erradas, dizem às outras o que fazer, mas não conduzem as suas vidas como deveria fazer um bom cristão. Em outras palavras, são fariseus, falam da boca para fora. Nós que hoje vivemos nesse momento aqui da história, temos a oportunidade de mostrar aos que estão ao nosso redor que escolhemos viver um estilo de vida de excelência, porque é um estilo de vida como o de Cristo, que demonstra os verdadeiros atributos de Deus. Encorajo a cada um de nós, inclusive a mim, a examinar as nossas vidas regularmente e certificar de que a nossa maneira de viver está realmente representando com precisão aquilo que eu e você dizemos ser, os filhos de Deus e servos do Deus Altíssimo, que coincida com a fé que nós professamos. Devemos então ser o quê? Autêntico. É o dever do cristão oferecer para o mundo uma vida autêntica. Eu li em Marcos 1, 22, como era o procedimento de Cristo, mas se você ler Mateus 7, 28 e 29, vai falar a mesma coisa. Ou seja, um evangelho confirma o outro. As pessoas se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus, porque ele falava e fazia. Não como os fariseus. E aqui cabe um parênteses. Como fazer isso? Como cuidar de nós mesmos? Como ser pradão de boas obras? Sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de leitura da palavra de Deus e a busca constante pela santidade, ou seja, arrependimento dos pecados e mudança de vida. Como? A resposta é: não tem como. Ser cristão sem orar é como querer viver sem respirar. Você está exagerando? Não, não estou. Não é somente orar ao acordar, Senhor, obrigado pelo dia. Aí eu vou tomar café, Senhor, obrigado pelo café. Senhor, obrigado pelo almoço. Senhor, obrigado pelo dia. Não, não é isso não. Estou falando de comunhão constante. A oração é um dos pilares da vida cristã. Como você espera ter intimidade com Deus se você não fala com Ele? Se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai responder sim, quer ver? Quem quer ir para o céu? Agora, como é que eu quero ir para o céu, passar a eternidade com Deus, se eu não começo a ter comunhão com Ele agora? Só vou querer ter comunhão com Deus quando eu estiver lá? Não, lá é para continuar o que eu comecei aqui. Como se Deus não participa da minha vida? Quer um exemplo? Hajamos então como Davi. O que Davi fazia? Senhor, eu vou batalhar contra aquele povo, eu vou aqui ou eu faço a curva? O que Deus falou? Vai direto. Numa outra circunstância, Senhor, eu vou lutar com outro exército. Eu vou direto? Não, menino. Vai lá, faz a volta e faz. Então, tudo o que ele fazia, ele consultava a Deus primeiro. Você vai tomar uma importante decisão? Ora primeiro. Você vai fazer alguma determinada coisa? Ora primeiro. Você vai procurar um emprego? Ora primeiro. Você vai fazer uma prova? Ora primeiro, mas estuda, hein? Tem que fazer a sua parte também, né? Então, traga Deus para andar do seu lado como seu amigo. Ele é seu pai. Ah, mas eu não tenho, boa relação com meu pai. Procura ter, mas tenha primeiro com seu Pai Celestial. Você vai ver como vai ser bom. Não é para você ganhar as coisas, mas é para você se sentir seguro, amparado, acolhido e principalmente amado. A jornada espiritual cristã passa necessariamente por uma conversa constante com o nosso Pai Celeste. E esse é um momento central quando nós oramos, porque nós expressamos de maneira honesta e aberta. Quando você for falar com Deus, fale abertamente,
Mesmo porque ele está sabendo. Então, se você esconder, ele está sabendo. Fale abertamente, ó Senhor, não estou gostando, o negócio está assim, está assado. Fale. Haja como Ezequias. O que Ezequias fez? Lá em Isaías 38. Isaías chegou e falou, Ezequias, põe a tua casa, você vai morrer. O que ele fez? Orou ao Senhor. Ele rasgou o coração, se derramou. E Deus viu que ele tinha razão e deu ele mais 15 anos. Não importa muito quando nós oramos, não tanto a postura do corpo, mas a atitude do coração. E se nós, outro ponto, não nos interessarmos pela Bíblia, então estamos sendo como os que estão lá fora no mundo, que é o segundo ponto. A palavra do Senhor, Deus fala através dela. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que a palavra é útil para tudo. Então, quando foi falado aqui que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, não é que Deus está em silêncio. A sua Bíblia que está fechada demais. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a palavra de... Você quer ouvir Deus falando com você de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Não tem coisa melhor. Porque se somos fracos na nossa comunhão com Deus, vamos ser fracos em tudo. E Deus não quer que sejamos assim. Não podemos conhecer a Deus na sua plenitude se o mundo nos influencia mais do que as Escrituras. Isso é fato. Nós alimentamos os nossos corpos pela manhã para mantê-los fortes, saudáveis, por meio da comida que perece. De igual modo, para que a nossa alma se fortaleça, se desvie, desobedecendo a Deus, nós necessitamos de alimentar da sua palavra diariamente. Uma vez só é pouco. Uma vez só não basta. Não basta. Por fim, se você ler a Bíblia, você é abençoado. É o que diz Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados sois. Ou seja, felizes. A menos que nós estudemos a palavra de Deus, nós não seremos competentes para detectar erros. Se alguém falar uma abobrinha, nós vamos engolir igual avestruz, bater palma igual foca. Não é para ser assim. Um homem pode, na sua fala, pregar pura mentira, mas nós não estaremos qualificados para julgar a respeito do que é falsidade e do que está errado. Por quê? Porque eu não conheço. Mas, para que isso não ocorra, temos que estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, trazer ela no nosso coração e mente. E por fim, a fé que aceita a Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Pecado mata, pecado destrói, pecado dizima, pecado nos leva o homem à segunda morte. Somos pecadores. Quando pecamos, precisamos nos arrepender e se assim o fizermos, Jesus vai nos ajudar e vai nos perdoar. É o que diz 1 João 1, de 8 a 10. Agora, quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. Eu falo isso porque muitas pessoas falam, não julgueis. Mas esse não julgueis significa me deixe pecar em paz. Não é para ser assim, de forma alguma. O cristão peca, mas não deve viver pecando. Venhamos a tomar muito cuidado com o nosso pecado de estimação. Aqueles que nós achamos que não tem problema. Todo pecado tem problema. Quando você olha Apocalipse 21, 8, tem uma lista de pecado lá. Aí você vai falar, nossa, cada um mais cabeludo que o outro. Mas o último, a gente às vezes despreza. Que é o quê? A mentira. Mentira mata.
Por quê? Porque o pai da mentira não é Deus. Os nossos pecados escondidos estão destruindo o nosso relacionamento com Deus. Lidamos com eles imediatamente. Confessemos, removamos ele de nossa vida, procurando ajuda e pedindo a Deus para que nos livre e da culpa que ele traz consigo. Lutemos contra o pecado, afastemo-nos dele, pois agindo assim, faremos o que é certo, como diz Hebreus 12, 28 e 29. E por fim, o servo de Deus deve evitar certas situações. Como assim? Nós entendemos plenamente que Deus quis para si um povo obediente, consagrado, separado, para fazer tudo conforme o seu agrado. Um povo santo, diferenciado do povo pagão. Não por agir igual àqueles que são, por exemplo, adoradores de deuses estáticos. Não. Mas o povo de Deus deve ter um pleno entendimento do amor que Deus tem para ele, pois foi escolhido por ele. Todos são chamados. Não devemos nos comportar de maneira àqueles que não obedecem. E Jesus foi muito enfático. Quando nós olhamos João 14, 15, ele fala: se me amais, guardarei os meus mandamentos. 15 e 14, vós sois meus amigos, se fizer o que eu mando. Então, obediência é fundamental. O povo do Deus vivo é santificado e diferenciado e foi separado para ser nação santa. E é muito fácil saber disso pelas Escrituras, ver que o povo é santo, é amado por Deus. Principalmente, eu não vou ler por causa do tempo, mas quem quiser, Isaías 43, 25, fala muito bem disso. Mas sabemos que é preciso arrependimento. Então, se pecamos, devemos pedir perdão. E para a igreja, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse que ela não pode tomar como modelo as coisas que o mundo pratica. Nós não podemos nos conformar, nos amoldar aos ditames do mundo. Porque Deus quer uma nação separada para Ele. 1 Pedro 2,9 fala isso. Mas isso não é novo. Isso não é novidade. Levítico 11:44 e 19:2 fala a mesma coisa para o povo de Israel. Os feitos do mundo não são modelo para a igreja do Deus vivo fazer e nem seguir. Por exemplo, vários modismos que nós vemos aí, né? Posso citar alguns. Brinco, tatuagem, tipo de roupa inadequada, são padrões que o mundo estabelece, mas não são padrões do Senhor. São padrões que, infelizmente, tendem a nos afastar de Deus, a nos atrair para Ele. A igreja de Deus não é aquela que vive sob o domínio da carne, não é a que fica copiando a moda do paganismo mundana, mas é aquela que tem consciência da presença do Espírito Santo em si. Os cristãos devem ser disciplinados como indivíduos e devem ser ordeiros como pessoas que formam um só corpo, cujo cabeça é Cristo. É necessário obedecer essa mensagem todos os dias, quando a disciplina, infelizmente, não é respeitada ou recompensada na nossa sociedade. E embora outros possam não apreciar os nossos esforços, devemos procurar ter vidas justas e íntegras, obedecendo a palavra de Deus, controlando o que falamos. Precisamos viver juntos, pacificamente, tanto na igreja, e sermos exemplos vivos da nossa fé, aonde nós vivemos. Finalizando, Deus não procura pessoas perfeitas, mas as que estão buscando a perfeição, em Cristo como nosso modelo e padrão. Precisamos estar entre aqueles que prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para tal, devemos agir conforme o texto nos diz, nos esforçar para sermos padrão, exemplo, modelo de boas obras, colocando em prática aquilo que nós aprendemos, que nos é ensinado, falar da palavra com integridade, mostrando amor pela verdade, falar com reverência, mostrando seriedade nos nossos testemunhos e falas,
usar uma linguagem sadia e irrepreensível, sendo cuidadosos e sensatos naquilo que vamos dizer, falar de forma a não ser motivo de vergonha ou passível de repreensão, e não agir de maneira tal que venhamos a dar oportunidade para os incrédulos falarem mal de Cristo, de Deus e da igreja. O nosso testemunho é importante. Se você não pensa que é assim, então é melhor compensar, mudar o pensamento diante de Deus. Porque muitas almas dependem de mim e de você. As que eu não tenho acesso, você tem e vice-versa. E aí, como é que nós vamos fazer? Eu e você somos testemunhas de Jesus Cristo. Então temos que agir como tal. É dever do cristão, do servo, da serva, oferecer para o mundo uma vida autêntica, sincera e sem hipocrisia. Como é que está o meu e o seu exemplo diante do mundo? Lembremos de uma coisa: não pode haver paz entre você e Cristo, entre eu e Cristo, se há paz entre eu e o pecado, se há paz entre você e o pecado. Uma vida inteira de prazeres é muito curta se comparada a uma eternidade de condenação. A vida cristã é uma Olimpíada. As provas são diárias, a entrega tem que ser total, e ela só pode ser vencida se lutarmos até o fim. Que Deus possa nos abençoar para que sejamos servos e servas, como Tito foi ensinado por Paulo para sermos. Que Deus nos abençoe abundantemente e que nos use cada vez mais para a obra e agradecimento dele. Deus abençoe.